Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos Brasil, CEL Brasil. Estamos estudando a Grande Síntese, que é o segundo volume da obra de Pietro Ubaldi, contendo 24 volumes. Neste volume, A Grande Síntese, já estamos no capítulo 71. Capítulo 71, o fator psíquico na terapia, ou seja, qual a influência do espírito nos tratamentos, nos restabelecer no restabelecer da saúde, né? Então, o fator espiritual na terapia. Este quadro de equilíbrios íntimos abre-nos a porta para algumas observações de caráter terapêutico. Antes de tudo, no campo bacteriológico. Vós exagerais na antisepsia ou asepsia, no sentido profilático, na prevenção de doenças. Nós temos exagerado na asepsia. O organismo humano é formado e sempre viveu num mar de micro-organismos patogênicos. Tanto que a asepsia, ou estado asséptico, na natureza é condição anormal. Um lugar esterilizado, asséptico, a grosso modo, traduzindo como sinônimos, um lugar esterilizado não é condição normal na natureza. Na natureza, essa normalidade é todos viverem juntos. Ora, a imunidade é produzida pelo equilíbrio obtido pelas resistências orgânicas. Ou seja, a nossa defesa imunológica, ela é conquistada pelos ataques, pelos exercícios que os micro-organismos têm nos proporcionado. Em intermináveis períodos de evolução, estabilizou-se esse equilíbrio entre ataque e defesa, ou seja, à medida que nós fomos atacados por micro-organismos, respondemos com uma defesa, aumentando a defesa imunológica, e isso estabeleceu-se um equilíbrio. Ao matar o micróbio, perturbais o equilíbrio da vida, em que também o inimigo, o micróbio, tem sua tarefa, tem sua função, colocando-vos em condições anormais. Se nós matamos o micróbio com os antibióticos e com a asepsia exagerada, nós perturbamos o equilíbrio da vida. E isso nos coloca em condições anormais. Vai ficar mais claro. Cabe-vos e deveis defender e manter tal equilíbrio, o equilíbrio do ataque e defesa entre os micro-organismos e a nossa defesa imunológica. Sabeis que a função cria capacidade. Ao suprimir a luta, ao retirar a luta, suprimes também aquele contínuo excitador de reações que é o assalto, o ataque dos micróbios. Ganhais uma saúde presente, levantada a crédito sob a saúde do futuro. É nesta condição comparável com aquele que, para ter o supérfluo hoje, faz grandes financiamentos, comprometendo a sua economia futura. Aqui, quando nós suprimos a luta e o aprendizado e a defesa imunológica, nós deixamos o organismo com deficiência na defesa. E essa falta de exercício faz com que esse organismo fique deficiente na defesa. Então, se hoje a gente faz uso de antibiótico de forma excessiva, estamos levantando uma saúde no presente às custas de efeitos colaterais para o futuro. Efeito colateral
do próprio antibiótico e efeito colateral de que deixamos de desenvolver, exercitar, aprender com o ataque do micro-organismo no futuro. Uma vitória fictícia, a vitória de hoje, obtida às custas da resistência orgânica, porque, por lei natural, o organismo perderá, por falta de uso, suas capacidades defensivas. É o que nós dissemos. O organismo que é defendido por asepsia exagerada e o uso inadequado de antibiótico, esse exercício, por falta de uso das suas defesas imunológicas, ele deixa de ter a sua evolução, a sua capacidade, o seu ganho, e ele fica sem resistência, tornando-se impotente para defender sua vida. Isso faz lembrar as mamães, quando são super protetoras, acabam atrapalhando no aprendizado, no exercício que a vida de encarnado nos oferece. As mamães super protetoras acabam enfraquecendo seus filhos. É evidente que a proteção artificial, atrofiando a capacidade de defesa, age em prejuízo da seleção. A proteção artificial, da asepsia exagerada, do uso indiscriminado de antibiótico, age em prejuízo da seleção. Já foi verificado que, quanto mais se dão remédios, quer às plantas, quer aos animais, também cresce o número de suas enfermidades. Saprofitismo. Organismos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, o que a gente tem observado, a ciência tem observado, é que à medida em que se dá mais remédios para as plantas e animais, mais doenças diferentes têm aparecido. Porque nós deslocamos o equilíbrio, um equilíbrio atingido em milênios. A luta forma e mantém a resistência orgânica. A luta forma a resistência orgânica. E essa luta mantém essa resistência orgânica, essa defesa imunológica. Prêmio de infinitas quedas e esforços. Foram quedas e esforços que resultou em aprendizados. Esses aprendizados que são realizados a nível consciente, na consciência, são adquiridos na forma de aptidão e são registrados no subconsciente. No subconsciente está o registro de todas as nossas vivências, mesmo quando passamos pela evolução dos unicelulares, aos pluricelulares, aos vegetais, aos animais e ao nível hominal. Esses aprendizados, essas aptidões estão registradas no subconsciente, no arquivo do espírito, no arquivo eterno. Os equilíbrios da natureza são profundos e perturbá-los produz novos desequilíbrios. Isso aqui nos faz lembrar um avião, um grande avião, que está no piloto automático e que só deve ser tirado do piloto automático quando já está estabelecido o seu voo. Só pode e só deve ser retirado do piloto automático por um piloto altamente competente e que tenha sido treinado com essa aeronave. Ele tira do piloto automático e assume todo o comando. Então, esses equilíbrios da natureza faz lembrar o avião que está no piloto automático. E o ser humano vai lá e retira o avião do piloto automático e causa dano para si próprio, quando, na natureza, provoca os desequilíbrios, tirando a natureza desse piloto automático, entre aspas. No choque constante dos contrários, produz-se uma estabilidade, um acordo, uma espécie de simbiose,
nesse choque dos micro-organismos com as nossas defesas, produz uma espécie de simbiose. Simbiose é uma associação entre dois organismos com vantagens mútuas, útil, no fim das contas, a ambas as partes. Essa simbiose, por exemplo, com os micro-organismos patogênicos, eles encontram em nós essa hospedagem. Então, para eles é útil. E para nós, nesse exercício de defendermos-nos deles, aumentando a resistência imunológica, também passa a nos ser útil. Mas tem outras utilidades que eu não sou da área médica, não vou descrever. E então, isso é uma simbiose, em que um ajuda o outro e ambas as partes são beneficiadas. O inimigo torna-se necessário. O inimigo, esse ataque do micro-organismo, torna-se necessário ao ser humano, porque a reação gerada pelo assalto é a base de sua resistência orgânica. Deslocar o ritmo compensado das relações e permutas que se estabeleceram nos milênios de evolução do nosso psiquismo significa o nascimento de novas doenças. É transformação e não solução do problema. Quando deslocamos esses equilíbrios e os ritmos dessas permutas, que é fruto, que é aprendizado dos milênios, nós vamos ter nascimentos de novas doenças. Então, isso não é solução. Isso é transformação, isso é adiar a solução do problema. Em vista das concepções limitadas de uma ciência utilitária, que disso fez seu objetivo principal, a nossa ciência tem se tornado uma ciência utilitária, produzindo conforto e comodidades ao ser humano. Ela não se preocupou em mostrar de onde viemos, porque estamos na Terra e para onde vamos. E com essa vista de concepções de ciência utilitária, nasceu a ilusão de que é possível suprimir, retirar a luta, como se fosse possível retirar a luta, em todos os campos, inclusive no campo moral, a dor, como se o esforço da vida fosse uma imperfeição que deve ser superada, e não um fator fecundo necessário, substancialmente colocado no funcionamento orgânico do universo. Então a ciência, que tem sido tão utilitária, produzindo conforto, interpretou que as dificuldades, as lutas, os ataques também dos micro-organismos seria uma situação que poderia e deveria ser evitada. E não é isso. Sem luta não se fortalece. Sem os ataques dos micro-organismos não desenvolvemos a defesa imunológica. E então, como se esse esforço, essa luta, fosse uma imperfeição. E muito pelo contrário, não é uma imperfeição. É um fator fecundo, necessário. Essa luta é substancialmente colocada, necessária no funcionamento orgânico, na evolução dos seres no universo. Só uma coisa pode justificar tudo isso. Só uma coisa pode justificar tudo isso. É a transferência do campo de luta para um plano mais alto. A supressão de um esforço e sua relativa conquista só são justificados pela substituição de um esforço mais elevado, dirigido a conquistas superiores. Quando a gente retira um esforço, é justificado, só é útil, quando é dirigido a conquistas superiores. De fato, assim ocorre, e isso está acontecendo hoje. A luta física e a luta orgânica está sendo transformada em luta nervosa e em luta psíquica. Então aí sim, deixaria-se de realizar algo para passar a uma fase de evolução mais alta. Então,
essa aqui, mostrando também que isso está acontecendo, que a luta física e orgânica está se transformando em luta nervosa e psíquica. A medicina devia ter em grande consideração o fator psíquico. A medicina humana tinha que levar muito em consideração o espírito. Não apenas no campo específico da psicoterapia, mas como fator de importância decisiva em cada caso e a cada momento. Então a medicina precisa levar em consideração o espírito. E isso vai lhe dar uma otimização no restabelecer da saúde. Quando a medicina levar a sério o espírito e buscar compreender o espírito, isso vai alavancar muito a medicina humana e grandes benefícios será trazido para toda a humanidade. E isso a medicina tem que considerar o espírito a cada momento e a cada passo. Hoje, na Universidade de São Paulo, na USP, já tem uma disciplina, uma cadeira, que é Medicina e Espiritualidade. Isso já há alguns anos, na Universidade de São Paulo, no curso de Medicina. Então, para que os médicos recém-formados passam a ter essa consideração, levarem a esse fator importantíssimo na terapia, que é o estado psíquico, o estado de espírito, o estado de alma em que está o paciente. O materialismo imperante, absorvido pela visão do lado material da vida, não podia ver o aspecto mais profundo, o aspecto espiritual. Claro que é uma sequência. O materialismo, a parte mais grosseira, mais primitiva, foi observada primeiro. Por quê? Porque a parte espiritual é mais sutil, mais delicada, exige mais aprofundamento, exige mais conhecimento, é mais detalhes. Então, o materialismo veio e foi estudado primeiro, antes do aspecto espiritual. Agora está sendo levado em conta o aspecto espiritual. Sobre também medicina e espiritualidade, na Universidade de Medicina de Uberaba, Minas Gerais, temos algumas pesquisas a nível de pós-graduação em que eles tiveram resultados excelentes com pacientes que foram tratados com passes, que são essa emanação magnética, e água fluida. Então é um trabalho muito importante que a Faculdade de Medicina de Uberaba tem realizado, considerando firmemente o espírito, dando sim a importância, a relevância necessária, considerando o espírito na terapia. Ele, o espírito, não, aqui ele está falando do materialismo, né? Então, o materialismo foi estudado primeiro, depois veio o aspecto mais profundo, mais sutil, mais delicado, que é o aspecto espiritual. Ele, o materialismo, sem dúvida, produziu e criou. Isso a gente não pode negar. A ciência materialista teve sua fase, foi útil, trouxe evolução para a ciência de um modo geral, mas agora é necessário ultrapassar esse tipo de ciência materialista. Foi uma fase, foi útil. No entanto, ainda subsiste aquela psicologia que, por inércia dos centros de cultura, influencia o pensamento oficial e fala das cátedras do mundo civil. Está na hora de continuar o caminho percorrido até aqui pela ciência materialista. Continuar o caminho percorrido até aqui pela ciência materialista. Mas agora com uma ciência espiritualista. Então, na continuidade do desenvolvimento que a ciência materialista trouxe, agora é necessário utilizar uma ciência espiritualista, se quisermos evoluir.
se quisermos caminhar para sermos felizes. Pois o espírito, ou a alma, como vedes, não é fenômeno abstrato, isolado ou isolável, relegável ao campo da ética e da fé. O espírito, não é mais um fenômeno abstrato, hoje já é um fenômeno observável, demonstrável. Isso porque o espírito invade todos os fenômenos biológicos. O espírito é fundamental em fisiologia. O espírito é fundamental na patologia e na terapia. Então, nós podemos dizer mais do que isso. Não existe processos biológicos sem o psiquismo, sem o espírito. Toda a forma biológica que nós vemos materialmente são consequências do revestimento, do plasmar, do psiquismo em evolução. E esse psiquismo em evolução reveste-se cada vez mais de formas biológicas mais sutis, mais complexas, mais delicadas, mais organizadas. O vibrante dinamismo vital está todo permeado dele, do psiquismo, do espírito. Então, todo esse dinamismo dos seres vivos, dos seres biológicos, está todo permeado pelo espírito. Portanto, menos anatomismo e mais psiquismo. Menos anatomismo e considerar mais o espírito. Não apenas invocado o psiquismo no estudo das neuroses, mas mantido sempre presente em toda a disciplina médica. Em toda a disciplina médica, levar em consideração o psiquismo. O fator moral é importante e, se descuidado, pode deixar morrer o doente. O fator moral, o psiquismo, o espírito, se descuidado, pode deixar falecer, desencarnar o doente, o paciente, mais do que a falta de cuidados materiais. Por isso nós vemos que em várias filosofias diferentes e também em religiões diferentes, a mesma ideia. Mente sã e o corpo obedece. Mente sã em corpo são. O poder da mente. O poder do pensamento positivo. O poder do bom sentimento sobre a eficiência da cura, da terapia. A fé usada no restabelecer da saúde. Então, o fator moral, o fator espiritual é importantíssimo. Mais importante do que a asepsia e mais importante do que todo esse tratamento médico material. Por quê? Se o espírito está animado, resignado, encorajado, ele plasma, ele orienta o seu corpo físico. E este corpo físico se reequilibra, se reharmoniza, restabelecendo a saúde. Aos hospitais, desteis ar, luz, higiene e limpeza. No entanto, os hospitais são frios como gelo. Pensai que nesses lugares de dor não há apenas o corpo de um animal, mas, sobretudo, existe ali a alma de um ser humano. Então, nos hospitais, nos leitos de dores, não temos ali só um corpo físico. Temos ali, acima de tudo e sobretudo, uma alma humana, que precisa ser encorajada, que precisa estar resignada, que precisa estar paciente, que precisa estar com fé, para que a terapia
seja bastante eficiente. E aí nós vamos observar que pessoas que fazem visitas a doentes, essas pessoas têm que levar um ânimo, a resignação, levar a simplicidade, levar palavras de conforto, levar amor ao próximo. Evitar, por exemplo, pessoas que vão visitar doentes e falam assim: nossa, você está pior do que eu pensei. Isso desanima o paciente. Isso o traz um temor de que ele está caminhando para o pior, para o desencarne, para a morte, entre aspas. Então, deve-se evitar essas situações. Por isso, aos pacientes, aos leitos de dores, devemos levar encorajamento, fé, humildade, caridade e amor. Há mais necessidade de flores, mais necessidade de música, mais necessidade, sobretudo, de palavras sinceras e afetuosas, mais necessidade de bondade nos hospitais do que de análises microscópicas e radioscópicas, ou de esterilizantes e de ostentação, exibição de ciência. Então, os hospitais hoje já começam a ter... Essa obra, a Grande Síntese, foi escrita nos verões de 1933 a 1935, né? 33, 34, 35, 36. 4 verões. Então, hoje, 80 e tantos anos depois que essa obra foi escrita, alguns hospitais já estão observando isso e têm levado flores, têm trazido música aos pacientes, têm trazido palavras de conforto e pessoas de bom humor, e até mesmo aqueles que fazem rir, são profissionais do riso, em hospitais, e isso tem dado excelentes resultados na terapia. O estado de alma, o estado de espírito, sobre o qual repousa o segredo do metabolismo, portanto, repousa o segredo da cura, é desprezado, ou foi desprezado até então. Esses dias eu recebi um vídeo em que um médico de manhã saía cantando no corredor e nos quartos dos pacientes, visitando os pacientes e cantando aquela música do padre, acho que é do Padre Marcelo, Noites Traiçoeiras. Maravilhoso. Procurem na internet que vocês acham. Então é isso que precisa para o fator da terapia, da cura, restabelecer a saúde. Considerar o espírito e, acima de tudo, com amor. Mesmo em matéria de infecção, o espírito influi muitas vezes mais do que a esterilização do ambiente. Em casos de infecção, o estado e a resistência imunológica é muito aumentada quando se atinge um nível de vibração através da meditação, ou através da prece, ou através de uma boa palestra, ou através da música, ou através de um bom bate-papo. Então, o nível da resistência imunológica sobe milhares de vezes. E isso é muito útil na terapia. Então, é a influência do psiquismo, é a influência do espírito, é a influência do estado de alma que vai otimizar, que vai tornar-se mais rápido, mais eficaz a cura, a terapia. Pensai que o equilíbrio orgânico é mera consequência do equilíbrio psíquico. Mente equilibrada, psiquismo equilibrado, equilibra o corpo orgânico, equilibra o corpo físico, com o qual mantém estreita relação, porque é o estado nervoso que determina e guia as correntes elétricas, e são estas correntes elétricas que presidem a contínua reconstrução
química e energética do organismo. Então, o estado de alma. Tem uma pesquisa que mostra sobre o hipotálamo, que produz hormônios, isso não é novidade, mas que hormônios produz esse hipotálamo? Depende de que sentimentos você possui e que sentimentos você está emitindo. Quando os sentimentos são bons, o hipotálamo produz hormônios do amor, também chamado citocina. Quando esse mesmo hipotálamo tem sentimentos inferiores, como ódio, orgulho, falta de fé e egoísmo, esse mesmo hipotálamo produz cortisol, hormônio do estresse, trazendo infelicidade e aumentando o grau de doença. Então, isso mostra que o sentimento, que é da alma, que é do espírito, vai interferir grandemente, positivamente, quando o sentimento é positivo, restabelecendo a saúde, trazendo harmonia, trazendo paz e trazendo felicidade. Se essas correntes elétricas tomam direções diferentes, se a corrente positiva, ativa e benéfica inverte-se numa corrente negativa, passiva e maléfica, se há um estado psíquico de confiança, de fé e bondade, substitui-se por outro estado psíquico de depressão e má vontade, de medo, então, em lugar de saúde, o impulso gerará doença. Em lugar de desenvolvimento, gerará regresso. Em lugar de alimento, gerará intoxicação. Em lugar de vida, gerará a morte, entre aspas, o desencarne. Essa alma misteriosa, esse espírito, que permeia tudo, emergirá futuramente da sombra como um gigante. A ciência determinará sua anatomia, seu funcionamento, sua evolução. E isso já está acontecendo, e nós estamos no 3º milênio, e na obra de Pietro Baldi tem um volume que é justamente sobre o 3º milênio. A nova civilização do 3º milênio, em que este milênio, de 2000 a 3000, será demonstrado, será comprovado o Espírito de forma irrecusável, dando-lhe todo o conhecimento, tendo toda essa anatomia da alma, todo esse funcionamento e a sua evolução. Então, estamos caminhando para isso. A nova medicina levará para os primeiros planos o fator psíquico. A nova medicina levará em conta o espírito, dando prioridade ao espírito, e enfrentará o estado patológico não mais como agora, com meios coativos mais ou menos violentos. A correção do estado normal, a retificação do funcionamento arrítmico, não é conseguido apenas agindo de fora, procurando penetrar no organismo com meios físico-químicos, mas procurará enxertar-se em seu íntimo transformismo, secundando as vias naturais do psiquismo, dominador das funções. Quem domina as funções é o psiquismo. Quem organiza, quem dá equilíbrio ao corpo físico é o espírito. Então, é através do espírito que está a eficiência e a maneira mais otimizada de restabelecer a saúde, e não através de substâncias
através de processos físico-químicos. Não será mais um choque brutal pela introdução de compostos químicos, de substâncias químicas, muitas vezes de reações antivitais, mas será uma correnteza que se fundirá na correnteza da vida. Será dinamismo benéfico que retificará o dinamismo desviado. Então não é com a introdução de substâncias, injeções e comprimidos e líquidos de substâncias que muitas vezes provocam reações contrárias, mas será através do psiquismo que vai agir em todos os níveis para restabelecer a saúde. Administrando substâncias, não podeis saber que condições químicas antitéticas ou contrárias as substâncias, possam encontrar, que reações diferentes possam excitar nas tão diversas condições orgânicas dos indivíduos. Existem atrações e repulsões, limites de tolerância totalmente pessoais. O limite para uma substância é variado com as pessoas. O que é limite para mim pode ser que não seja tolerado para você. Então, são limites diferentes. Portanto, prudência com essa química violenta é igual para todos na medicina. Prudência com essa química, com essas substâncias químicas, com essa química violenta, é igual para todos na medicina. Um caminho mais pacífico para penetrar na corrente vital é o caminho psíquico. Um caminho mais pacífico e mais efetivo, de melhor rendimento, para entrar na corrente vital, restabelecer o equilíbrio, restabelecer a saúde, é através do espírito. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Nós passamos por níveis de evolução desde o átomo e estamos caminhando para o arcanjo. E o arcanjo também começou a sua evolução pelo átomo. Depois da queda. Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, fomos criados em espírito. Houve a queda, o espírito veio a beta, energia, e a energia concentrou-se na matéria. Nessa fase atual, que é a fase evolutiva, portanto, o ciclo se completa, porque 2 semiciclos completa um ciclo. Um semiciclo foi a involução, a queda. O outro semiciclo é a evolução, a nossa fase atual. Esses 2 semiciclos de involução e evolução completam o ciclo total. Nós passamos por fases evolutivas na célula, então temos conhecimento do funcionamento de célula. Está registrado como aptidão em nosso subconsciente. Nós passamos por evolução de órgãos, que é um conjunto de células. Portanto, lembramos aqui a lei das unidades coletivas. E um conjunto de órgãos forma um ser vivo, por exemplo. Ora, hoje, nosso psiquismo, nós em espírito, temos no subconsciente todos esses registros do que já passamos nestas fases de evolução. Dito isto, este subconsciente fraciona-se em várias almas menores instintivas que executam, sem o saberdes, o trabalho específico de cada órgão. O que acontece? Nosso psiquismo orienta os órgãos,
porque já conhece. Nosso psiquismo tem registrado no subconsciente como funcionam os órgãos. Nós temos também no subconsciente registrado, já vivemos isso, já aprendemos isso, como funciona a célula. E o subconsciente nosso organiza essas almas menores que estão em evolução, almas das células, alma dos órgãos, e isso tudo nosso subconsciente sabe fazer. Portanto, nosso subconsciente sabe orientar esses psiquismo, essas almas menores, dando-lhes direção, dando-lhes orientação. Isso já é feito. Como eu poderia ajudar? Olha, simplificando da maneira máxima possível, através do bom sentimento, do sentimento de amor. Isso traz harmonia, isso traz paz, isso traz equilíbrio à alma, e isso, consequentemente, reflete no corpo, e essas pequenas almas vibrantes de energia que distribuímos para elas, de orientação que lhes passamos, fazem o seu trabalho, fazem o que precisam fazer, pois está registrado em nosso consciente toda essa orientação. A consciência pode, por via sugestiva, dar ordens, e essas almas em evolução, dar ordens, e essas ordens serão executadas. Então, repito. A consciência, nossa, ser humano, pode, por via sugestiva, dar ordens, e as ordens, serão executadas. Como serão executadas por um animal domesticado? Acabamos de falar sobre isso. O caso do trauma psíquico demonstra-vos a realidade dessas influências. Aí está como, por vias psíquicas, podem se abrir ou fechar as portas aos assaltos patogênicos, reavivando ou paralisando as defesas orgânicas. Então, pelo nosso estado de alma, pelo nosso estado de espírito, na fé, na confiança, sem temor, de que o resultado da terapia será bom, que restabeleceremos a saúde, nós aí aumentamos a resistência imunológica e paralisamos os ataques, os assaltos patogênicos. Porém, se a gente se coloca num estado de espírito, de falta de fé, de temor, de não aceitação, de ódio, de egoísmo, de orgulho, aí as portas ficam abertas aos ataques patogênicos. E isso é muito ruim, pois as nossas defesas estão reduzidas, e aí sim poderemos ser atingidos grandemente em prejuízo da saúde, estabelecendo doenças. Assim, não se matam os micróbios, mas se reforçam as resistências imunológicas e são obtidos resultados que superam os resultados da mais escrupulosa asepsia. Isso nos faz lembrar quando Cristo disse que nem só de pão vive o ser humano. Cristo sabia que nós precisávamos de pão para alimentar o corpo físico, mas não era só de pão. Precisávamos também do alimento da alma, o alimento da alma. Isso nos faz lembrar também quando Cristo disse: o que faz mal ao ser humano não é o que lhe entra pela boca normalmente, mas o que faz mal ao ser humano é aquilo que lhe sai da boca, porque disso está cheio o coração, ou
Disso está cheio o sentimento. Sentimentos inferiores de ódio, de orgulho, de egoísmo, de falta de fé, transbordam e vazam pela boca. Esses sentimentos fazem mal ao ser humano. Esses sentimentos diminuem a resistência imunológica. Esses sentimentos desequilibram, desarmoniza os órgãos e os tecidos e as células do corpo humano. E aí pode-se estabelecer doenças. Porque a patogênese, ou a origem das doenças, não depende tanto das condições ambientais, quanto depende da vulnerabilidade específica individual que predispõe à doença e na qual influi largamente o estado psíquico. Acabamos de dizer, o estado psíquico, o estado de espírito, com sentimentos bons, na oração, na confiança em Deus, na fé, no amor, restabelece o equilíbrio orgânico, restabelece a saúde. E um estado psíquico, um estado de espírito desconfiante, sem aceitação das nossas aflições e blasfemando contra Deus, nesse estado de espírito, estamos vulneráveis, estamos predispostos a várias doenças. Então, confiança em Deus, fé em Deus, simplicidade, reformando os sentimentos de orgulho na busca da humildade, dessa simplicidade profunda com bondade, fazendo a evolução desses sentimentos inferiores para restabelecermos saúde e conquistarmos felicidade. Desses sentimentos de egoísmo, de querermos só para si, nesses sentimentos de compartilhar, de dividir, de doar ao próximo, nesses sentimentos de desconfiança, de falta de fé, para um sentimento crescente de confiança em Deus, de fé, de entregar, após fazermos tudo o que dependia de nós, entregar tudo nas mãos de Deus. E acima de tudo, o sentimento de amor. Amor que cimenta, que funde, que une essas virtudes como fé, humildade e caridade. E aí sim, estamos adentrando ao reino de Deus. Com muita paz, obrigado a todos pelo carinho, pela concordância, pela aceitação em conversarmos e em estudarmos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos. Que nós, nesta sexta-feira santa, possamos refletir mais e direcionarmos-nos mais à espiritualização de cada um de nós, para que nós façamos de templo, casa de oração, o universo, todos os lugares podemos nos ligar a Deus. Façamos de altar, aquele altar que nós possamos levar para todos os lugares, a consciência equilibrada, harmônica, em paz. Façamos de imagem, modelo e guia Jesus. Façamos de lei, a única lei capaz de harmonizar infinitos filhos de Deus, a única lei que Deus criou, capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei de amor, justiça e caridade. Muita paz a todos.